Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, hoje para falar sobre geografia, história de vida de uma pessoa que começou a estudar ou recomeçou a estudar depois de algum tempo de vida. Aqui ao meu lado, Carlos Raposo, meu colega da geografia. Muito obrigado por aceitar o convite, Carlão. A gente tá aí para contar um pouquinho da nossa história, para ver se a gente influencia um pouquinho as pessoas a recomeçar e a pensar um pouquinho mais nas coisas quando chegar mais ou menos da idade da gente. É verdade. Pensar que a gente tem que descobrir muita coisa nova. É verdade. Carlão, vamos começar de trás para frente. A geografia entrou na sua vida já tem um tempinho, daqui a pouco eu falo um pouco da sua infância, do seu crescimento, mas vamos começar pela geografia. A geografia entrou na sua vida, como entrou na minha, tem pouco tempo. O que te levou à geografia? Então, eu estudei a última vez em 1980, assim, antes de começar agora de novo. Eu fiz, na época, eles chamavam ginásio. Então, assim, eu fiz até a 8ª série, e a vida ficou difícil. Aí eu tive que fazer aquela opção que acho que todo jovem da minha... Em 80 você terminou o ensino médio? Não, o ensino fundamental, né? Fundamental. É que todo jovem da minha época fazia a opção naquela época. Nem o médio você não chegou a fazer naquela época, não. Ou você trabalha, ou você estuda. Não dá para conciliar as duas coisas. Aí, como a situação aperta, eu optei por trabalhar. Nisso assim eu fui, a vida foi tocando. Aí eu casei, tive filho e tal. E quando veio a pandemia, aquele negócio da pandemia, eu peguei a forma grave da Covid. Aí eu fui internado, fiquei 30 dias internado, 12 dias na UTI. Que isso, hein, Carlos? E eu achava que eu ia morrer. Então, eu perdi a esperança. Eu perdi a esperança e tal, e na UTI, um dia eu na UTI, olhando aquele aparelhinho da UTI, o médico falou, se esse aparelhinho baixar desse nível aqui, você vai ter que ser entubado. Eita. Então, naquela época, entubar, a gente era morte, sabia, né? Aí você vigia essa marca, se passar dessa marca, você vai ter que ser entubado. E eu olhando aquele aparelho, e eu perdi o sono à noite, ficava pensando, naquele silêncio da UTI, só o barulho dos monitoramentos. E eu pensei, gente, eu vou morrer aqui. Eu não fiz nada na vida ainda. Aí eu pensei assim, pensei comigo, se eu conseguir sair daqui, eu vou fazer umas coisas que eu nunca tinha feito. Eu vou voltar, pelo menos voltar a estudar, vou fazer outras coisas. E assim foi. Eu saí da UTI, graças a Deus tive alta. Aí eu fiz a prova do Enseja, terminei a prova do Enseja, que termina o 2º grau em uma prova só. Certo. Aí aproveitei que eu estava com sangue quente e fiz o Enem. Fiz o Enem, tive uma média até razoável. Isso foi o quê? 2022. 22. Eu internei em 2021, saí em 2021, fiz as duas provas. E 2022 eu fiz o Enem, no final de 2022. Joguei as minhas notas no SISU, aliás, foi uma sobrinha minha chamada Rafaela, a qual eu devo muito, Rafaela Ribeiro. Ela jogou minhas notas no SISU e deu para mim a geografia. Na verdade, eu queria fazer mesmo história. Aí eu fiquei entre história e geografia. Mas você foi influenciado. Como eu tenho um irmão que é geógrafo, ele é fera em geografia, ele... Como é o nome dele? Tássio José Natal Raposo. Tássio Raposo. Professor, né? Professor. Ele é fera em geografia e ele falou, não, você vai fazer geografia. Falei, não, mas eu queria fazer história, não, você fazer geografia. Aí eu optei pela geografia, tô gostando e tô na geografia. Legal. Tô seguindo os passos dele. Eu vou pedir pra você falar o nome da patroa, da sua esposa e do seu filho, porque é uma sacanagem a gente não falar o nome deles, né? A minha esposa é Adriana Aparecida Cardoso Raposo. Nós temos 28 anos de casado já. E temos um filho, o João Carlos Cardoso Raposo, que tem 16 anos. Que legal. Ô Carlão, vamos voltar um pouquinho no tempo aí. Você nasceu em Monte Carmelo. Monte Carmelo, a terra do Mário Palmério. Naquela época falava a terra da telha. Ah, é? É verdade. Era tem uma telha que vem de lá. Vinha, né? Não sei se... já não tem, acho que eu já não tenho mais a cerâmica lá, não. Como é que foi sua infância lá em Monte Carmelo? Então, em Monte Carmelo eu vivi muito pouco. Eu não tenho lembrança de lá, não. Tanto eu não conheço Monte Carmelo. De Monte Carmelo a gente mudou para Ibiá. Meu pai era ferroviário e meu pai trabalhava na Rede Ferroviária Federal. E a gente mudava muito. E a gente mudou para Ibiá. Lá em Ibiá que eu passei boa parte da minha infância. Que legal, rapaz. Mas
Como é que foi essa infância? Você chegou a estudar lá? Teve alguma convivência na infância lá? Então, Ibiá é uma cidade pequena, então assim, o ensino é concentrado. Eu estudava numa escola que chamava Escola Estadual Dom José Gaspar. Eu fiz o meu primário lá. Certo. E quando foi em 1976, meu pai faleceu. Meu pai faleceu de câncer de intestino e a gente teve que vir para Uberaba. Como era o nome dele, Carlos? Era Alberto Raposo. 1976. Aí a gente mudou para Uberaba e estamos aqui até hoje. E aqui, porque minha mãe veio tentar a sorte aqui, porque ela ficou viúva com 4 crianças. Aí ela veio para cá para tentar a sorte e a gente está aqui até hoje. Que história bacana, né, Carlos? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho também da sua atividade profissional, porque vocês vão descobrir, o Carlos não é por acaso que queria fazer história. Como é que foi a sua entrada aí no serviço público? Eu fiz concurso público em 2016. Aí eu passei no concurso e quando eu tomei posse do meu cargo, eles me designaram lá para o arquivo público. Eu fui lotado lá da Secretaria de Administração e fui para o arquivo público. Ali na Mogiana. E lá eu descobri um mundo maravilhoso da história. Aí lá que eu fiquei tentado a fazer história. Mas assim, a geografia e a história, praticamente caminham juntas. São então, irmãs, são irmãs. É verdade, é verdade. Eu posso usar o melhor da história para o melhor da geografia. Claro, com certeza. Ô Carlos, mas você desenvolveu um gosto pela leitura, pelo que eu percebo, né? Esse gosto pela leitura, ele veio antes do arquivo ou foi concomitante? Como é que foi? Esse hábito eu herdei da minha mãe. Minha mãe... Desde criança, então. Minha mãe lê muito. E assim, minha mãe não estudou. Ela é praticamente autodidata, ela aprendeu a ler sozinha. Então ela lê muito, então ela passava esse hábito pra gente, ela ficava lendo os livros e dava pra gente ler. Como é o nome dela, Carlos? Emília Tereza. Ela tá com quantos anos? Ela tá com 80 anos hoje. Tá fortona? Como é que ela tá um pouco debilitada, que ela deu diabetes, essas coisas tudo. Ela teve que coisa da amputar uma idade. perna. Mas ela tá forte, e na medida do possível ela tá forte. 84? 80 que ela tem. 80? 80. Que legal. Quer dizer, ela te passou esse valor, essa história da leitura e tudo mais, e aí você, romance, você lê de tudo, como é que é? Eu já li de tudo um pouco. Eu já li desde Humberto Eco até essas revistinhas Sabrina, Júlia, que a gente lê, aqueles gibi, ou então aqueles livros de bolso que aliás, tinham na na década de infância, 70. a leitura do gibi é uma das melhores, né? Mônica, Cascão, essa coisa. E tem também os fantasmas, conforme a gente vai crescendo, né? Batman e Robin, fantasmas, super-heróis. Todos os super-heróis também são uma leitura que levam a gente para esse mundo da fantasia, que na adolescência é muito legal, e trazem cultura também, né, Carlos? Porque você é um camarada que a gente conversa muito, fazemos trabalho juntos e tal, e a gente percebe essa cultura do Carlos no cinema, por exemplo, né? A paixão por filmes, por histórias, enfim, de atores da nossa época, quando a gente era moleque. Isso também está atrelado com a literatura, né? Isso dá uma bagagem pra gente, né? Com certeza. Você ler, você entender o que está lendo, interpretar a leitura e gostar, te abre muitas portas. Né? É verdade. Eu sei, porque assim, eu tô estudando agora, eu não tinha muito estudo, voltei a estudar agora, mas no entanto eu não tenho problema nenhum para conversar sobre cultura com ninguém. Exatamente. Uma das poucas dificuldades que a gente tem, eu e o Carlos, são as exatas, porque eu passei a minha vida mais ou menos umas 3 décadas aí no jornalismo só mexendo com humanas. E quando você vai estudar cartografia, algumas outras disciplinas ali, entra um pouquinho de matemática e tal, aí o negócio pega. Mas tirando isso, a gente consegue debater bem as questões que a gente tem lá na geografia, né, Carlos? Consegue, sim. Meu problema é com números, né? Números me atrapalham um pouco, mas é... É verdade. O que você pensa da geografia? Vamos falar aqui da questão da licenciatura, formado. Você se vê numa sala de aula, você pretende embrenhar nesse campo aí, o que você imagina? O meu pensamento inicial era ter o curso superior. Quando eu formar, talvez eu vou estar aposentado.
dos meus, porque eu tenho contribuição do INSS e contribuição do serviço público. Certo. Então, até lá, eu não sei qual que vai ser o que vai acontecer, não, mas tudo que vier é lucro depois da formatura. É verdade. A gente fica com um pouco de receio, porque a sala de aula hoje em dia, você sabe, tanto quanto eu, não é um negócio assim maravilhoso. Tem umas dificuldades, né? Principalmente com essa meninada mais nova. Mas, por outro lado, é um desafio, né? É um negócio novo para nós. Para mim foi totalmente novo. Quando eu cheguei lá na faculdade, minha primeira aula foi com o professor Rosenberg. E eu cheguei e falei, mas o que eu estou fazendo aqui no meio desse tanto de menino? Essa molecada. E o que eu estou fazendo aqui e tal? Aí fui pensando e tal. Aí eu descobri um pouco da geografia naquele primeiro dia que eu conversei com o professor Rosenberg. Porque eu tinha uma opinião, eu tinha uma ideia de geografia que não era a que me foi apresentada. Então, a partir daquele momento, eu comecei a desenvolver uma outra visão da geografia. Eu achava que a minha geografia que eu entendia quando garoto, quando eu parei de estudar, era hidrografia, era mapear rodovia, geografia física. Era o relevo e tal. Mas eu não tinha noção do tanto que a geografia é ampla e o tanto de disciplina que ela aborda. De campos, né, para atuação. E quando eu deixei de estudar, em 1980, foi quando a geografia brasileira estava sendo descoberta. Foi quando o Milton Santos e muitos outros estavam batalhando a geografia. Milton Santos estava voltando do exílio. E eu parei de estudar naquela época. Então eu perdi muito tempo, perdi muita coisa da geografia, que eu estou recuperando agora. Exatamente, que você está falando de uma época, né, década de 80, quando a AGB, Associação dos Geógrafos do Brasil, teve aquela ebulição, o IBGE, enfim, começaram a construir um pensamento geográfico que hoje a gente está encontrando na universidade. E o interessante, né, no meio dessa meninada nova, tem alunos lá na nossa sala que está com 18, 19 anos de idade, a gente, com a experiência de vida, enxerga a geografia de uma forma diferente. Você também sente assim? Eu estranhei porque eu queria história. Falei, mas geografia, e eu pensei assim, mas eu estou apaixonado pela geografia. Assim, eu estou vendo coisas lá que estão me despertando algumas coisas, então eu estou amando fazer. Eu também. E eu acho bacana a companhia dos meninos também, que a gente meio que vampiriza os meninos, né? Porque eles têm uma energia muito boa. E a gente pega aquilo, a gente fica ouvindo as histórias, e convivendo, a gente vai desenvolvendo. A gente consegue até passar um pouco de experiência de vida, né? Eu falo que eu aprendo mais do que eu ensino com os meninos, porque eu acho bacana, porque eles vivem uma realidade que era diferente da época da minha idade. É verdade. Isso aí é bacana que você está falando, é um atributo, né, de humildade, a gente aprender com quem é mais novo que a gente. Às vezes a gente tem uma dificuldade porque eles têm acesso a redes sociais, né, internet, essa coisa errada toda, de forma muito mais tranquila do que a gente. Tem uma versatilidade, né, muito mais tranquila do que a gente, mas a gente acaba se trocando experiências e tudo mais, e isso faz com que a gente leve o curso de uma maneira diferenciada. Eu até acho que a gente tem um privilégio, né, de ter essa meninada estudando com a gente. Carlão, para a gente ir caminhando aqui para a reta final da nossa entrevista, você tem no seu irmão, né, o Alberto Raposo. Não, o Tássio Raposo. Ou melhor, o Tássio. Alberto é seu pai. Eu tenho outro irmão chamado Alberto, mas o que me influenciou na geografia é o Tássio Raposo. Tássio Raposo, Você tem nele a figura de um professor, de um mestre, de um doutor. Ele já tem também muita estrada na geografia. O que vocês trocam, vocês conversam? Conta um pouco disso aí para nós, eu fico curioso em saber. Então, ele vai me dando as dicas, né? Vai me falando da geografia, falando das coisas que eu tenho que fazer, da forma que eu tenho que me portar, e ele vai me passando as coisas que ele entende, então, que ele passa da geografia, porque o nosso contato é um pouco restrito, porque ele fica muitas vezes, ele mora muito longe, ele mora em Roraima, ele trabalha por lá, ele fica por lá, a vida dele é lá, então a gente fica passando, ele fica passando as coisas, os contatos, as coisas pelo telefone. Que cidade que ele está agora? Ele está em Boa Vista, mas geralmente, assim, ele fica em Boa Vista, ele faz pequenas temporadas, porque ele fica muito mais... mas fica rodando. Ele fica mais na selva, às vezes, assim, cuidando. E trabalha com indígenas. Trabalha com indígenas, ele desenvolve um trabalho lá. Que bacana isso. Isso é legal, porque também é outro diferencial que você tem
além dessa história de vida bacana, né, de retomar os estudos e tal, já com a idade um pouco mais avançada, o apoio do irmão, que já está na estrada há um bom tempo, doutor na área da geografia, e te inspirou também, né, a fazer essa aventura aí, entre aspas, né, no curso de geografia. Você pensa também em seguir os passos dele na questão do estudo da geografia, pelo que ele te passa, Carlos? Pai, assim... É uma possibilidade? É uma possibilidade, a gente está aberto, né? E a gente está... Porque seria legal que ele te ajudaria também para chuchu, né? E a gente tem, como a gente tem boa convivência, como eu sou 10 anos mais velho que ele. Então, assim, a gente tem muita convivência. E ele me ouve muito e eu também ouço muito ele. Então, assim, a gente vai... De repente é uma parceria, mais para frente, quem sabe? Pode ser. Inclusive, para pensar numa coisa, você citou o Rosenberg, professor Rosenberg, mandar um abraço para ele, a gente manda esse vídeo para ele depois. Ele nos inspira a fazer um negócio muito bacana, não sei se você concorda comigo, que é a questão do livro didático, material didático. Rosenberg nos despertou, né, para a necessidade que o mercado tem. E a gente pode embrenhar nesse campo aí, que é um negócio legal. Eu gosto dessa ideia, não sei você. De repente, produzir livro didático. Porque meu primeiro contato com o professor Rosenberg, ele falou assim, faz um mapa da sua casa até aqui. Eu falei, gente, eu fiquei 43 anos sem estudar, eu venho para a universidade, e a primeira coisa que o professor mandou fazer é um mapa de casa até aqui. Mas aquilo... A princípio você não entendeu a jogada. Eu não entendi, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí eu fiz e levei, aí ele foi falar. Que a geografia é só descrição, é pura descrição. Eu tenho que ver, eu tenho que documentar tudo que eu vejo. E eu documentando tudo que eu vejo, eu estou fazendo geografia. Então, assim, foi um despertar. O primeiro impacto foi um choque. Mas eu despertei. Falei, gente, é isso aqui que tem que fazer mesmo. É isso. E a gente vai levar isso para a sala de aula, enfim, para a didática. Temos muito caminho a percorrer. Carlão, quero dizer que foi um prazer imenso te entrevistar, uma história bacana. Estamos com 17 minutos já de entrevista. Nosso tempo esgotou. Volte mais vezes para a gente falar desse tema, tá bom? O prazer foi meu, Paulo. Muito agradecido. Muito obrigado. E essa TV Cidade, noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, para falar sobre suspensão da CNH.
condutores de Minas Gerais com processo administrativo para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, já podem apresentar a defesa pela internet, sem a necessidade de ir presencialmente a uma unidade de atendimento. Essa e outras inovações implementadas pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, a CET-MG, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, estão disponíveis no site transito.mg.gov.br. Interessante, o serviço de renúncia ao direito de se defender também foi digitalizado. Além disso, a partir de agora, também não é mais necessário que o condutor entregue a CNH física para dar início ao cumprimento da penalidade de suspensão ou cassação da habilitação, o que fica mais cômodo para o cidadão. Mudamos de assunto para falar sobre educação. Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais está disponibilizando gratuitamente o curso Minuto Escola aos profissionais da educação em Minas Gerais. A especialização na área do audiovisual tem carga horária de 30 horas e conta com atividade 100% online. As inscrições podem ser feitas no site da Escola de Formação de Desenvolvimento Profissional de Educadores, no endereço escola de formação educacal.mg.gov.br, claro, tudo sem tio e sem cedilha, escola de formacal.educacal.mg.gov.br. O uso do audiovisual em sala de aula pode se tornar uma ferramenta que deixa o aprendizado mais dinâmico e facilita a visualização dos estudantes de conteúdos, além de ser uma ferramenta a mais para tornar o dia a dia dos profissionais mais completo e facilitado. O curso aborda conceitos básicos da criação de conteúdo, tratando de assuntos como a montagem, edição, transição e planos, entre outros. O curso é ministrado na plataforma Moodle, que dá acesso a conteúdo também por 3 formas: avaliação de vídeos, análise de trabalhos enviados por pelo menos 13 curadores, com retorno por escrito e encontros síncronos semanais, todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, via Meet, e também grupo de WhatsApp para plantões de dúvidas e comunicados. Mudamos de assunto. Uberaba será palco do Campeonato Regional Centro-Oeste de Bocha Paralímpica, que acontece de 12 a 15 de setembro. A competição ocorrerá simultaneamente nas 4 quadras da Arena Funel, no bairro Abadia. O evento é uma realização da Associação Nacional de Desporto para Deficientes, com apoio da Funel e da Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba, ADEFU. O único atleta que representa Uberaba nas Paralimpíadas de Paris, José Carlos Chagas, inclusive entrevistado aqui pelo ISTV Cidade, da Bocha, da ADEFU, torna o evento nacional da modalidade Uberaba mais importante após as Paralimpíadas e reforça a posição da cidade como polo no paradesporto. Essa será a 3ª vez que Uberaba cedia a competição, tendo as edições anteriores acontecido em 2017 e 2019. A edição deste ano conta com a participação de 73 atletas de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. O evento também servirá como classificatório para o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica, que será realizado em dezembro em São Paulo. E a TV Cidade fala um pouco de política, afinal de contas estamos em ano eleitoral. E olha só, a manchete das últimas horas: PSDB e Cidadania pedem inelegibilidade de Elisa Araújo devido a campanhas publicitárias. Essa pendência vem na Justiça, segundo matéria do Jornal da Manhã. Começou com a quarta-feira, 2 investigações judiciais eleitorais propostas pela Federação Partidária PSDB e Cidadania. Ambas têm como alvo
a campanha à reeleição da prefeita Elisa Araújo, acusada de abuso de poder econômico e de autoridade político e de mídia social. Uma delas volta a questionar a campanha da prefeita Ela Faz, Ela Cuida, e a outra versa sobre a campanha da administração municipal chamada Caravana Carinho de Mãe. Ambas as ações foram protocoladas junto à Justiça Eleitoral nas primeiras horas desta quarta-feira. No caso da campanha Ela Faz, Ela Cuida, novo recurso da Federação Cidadania, PSDB, segue na linha das ações anteriores, conforme a gente inclusive já noticiou aqui no ISTV Cidade. A Prefeitura de Uberaba tem na sua defesa advogados que entendem em off e essas ações não vão prosperar. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.